But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. E se eu te disser que a Terceira Guerra Mundial já começou? E se eu te disser que o bicho tá pegando, mas vai ser completamente diferente do que todo mundo imaginava? Muitos analistas políticos estão reforçando a mesma teoria nesse momento, e eu garanto pra vocês, dos males é o menor. Bora entender que teoria é essa. Fala galera, Trunks, Peter aqui. Ogivas nucleares subindo para os céus, né? Cidades inteiras sendo varridas da face da Terra. Radiação por toda parte, mutantes, fome, fim da civilização, né? Você achava que a Terceira Guerra Mundial seria assim, né? Eu tenho uma boa notícia pra você, acho que pode ser boa, né? Não vai rolar, né? A gente tá acostumado a ver filme, né? Aqueles filmes, principalmente filme de ficção científica, né? Que geralmente é assim, né? Que acontece com a Terceira Guerra Mundial. Bom, não vai rolar. Provavelmente não. Vai que, né? Não se sabe. Se rolasse também, acho que ia ser complicado fazer um vídeo como que isso afeta a economia. A gente ia falar sobre o quê? Cotação da barata, valorização da água limpa. Vai falar o quê? Ainda assim, tem uma má notícia nisso tudo. A Terceira Guerra Mundial já começou, ok? Ela começou. Tá passando na TV e você nem percebeu. O editor de assuntos internacionais da BBC, o John Simpson, levantou essa bola. Ele falou isso. Quem é esse cara, Peter? Pô, John Simpson é um veterano com mais de 60 anos de jornalismo, que já cobriu mais de 40 guerras no mundo todo. E esse mesmo cara, esse mesmo John Simpson, mandou o seguinte, abre aspas. Se você imaginava que a Terceira Guerra Mundial seria um confronto armado com armas nucleares, é melhor repensar. É muito mais provável que se manifeste como um conjunto de manobras diplomáticas e militares. E esse processo já começou. Como assim manobras diplomáticas e militares? São trocas de alianças, são acordos, são assimilações de territórios feitas na cara dura e que não dão em nada, ok? Então, nesse sentido, a gente tem a Rússia e Vladimir Putin anexando parte do território da Ucrânia, praticamente com consentimento dos Estados Unidos do Donald Trump. Trump negocia pessoalmente para que o presidente da Ucrânia aceite ceder território do próprio país, percebe isso? Ele vai lá tentando Miguel, pô, aceita que vai ser melhor pra você. É isso ou não vai haver paz na região? Aceita ou vai ser pior pra você? E nesse sentido, a gente tem o Trump assumindo o controle parcial da Venezuela e falando lá com todas as letras que vai anexar a Groenlândia de um jeito ou de outro. Ou na base da grana, ou na ação militar. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Cara, os caras estão falando de pegar uma ilha, a maior ilha do mundo, que é da OTAN, porra. Eles estão querendo invadir aliados, estão querendo, entendeu? Estão querendo pegar a Groenlândia, que é da OTAN, que os Estados Unidos faz parte. Não faz sentido isso. Por quê? Porque a Groenlândia pertence à Dinamarca, integrante da OTAN, aliança da qual os Estados Unidos são o principal integrante. Cara, é surreal. É talaricagem. E nesse sentido a gente tem a China prometendo assumir o controle pleno de Taiwan até 2027. 3 continentes em disputa. Claramente um conflito mundial. Só que é um conflito resolvido na base de acordos, manobras políticas e militares. E John Simpson não foi nem o primeiro a cantar essa letra. O Papa Leão XIV, ele falou a mesmíssima coisa em 27 de novembro de 2025. O Papa diz exatamente essas palavras. Já estamos na Terceira Guerra Mundial, só que ela está se realizando aos poucos. E a guerra deixa de ser um conflito regional quando a economia de todas as nações ao redor daquele conflito se alteram como se fosse uma resposta ao conflito ou como uma forma de precaver de futuros conflitos. A partir daí, a gente tem uma economia de guerra, focada na guerra e que depende da guerra. E quando isso acontece, galera, a coisa pode ficar feia e a gente precisa se preparar. É historicamente comum as pessoas, nesses períodos de crise e guerras, saírem dos títulos públicos e privados que estão altamente envolvidos em tudo da guerra e partir para uma parada independente, que não seja afetado por terceiros ou tenha qualquer tipo de fronteira. Antigamente, por exemplo, os minérios, eles eram muito usados para isso, entende? Principalmente o ouro. Os caras iam pro ouro, entende? Migravam pro ouro. Agora a gente consegue fazer isso de qualquer lugar, porque o ouro digital nada mais é do que o Bitcoin, entende? E aqui, cara, eu não tô falando de rendimento ou qualquer coisa que possa acontecer, não. Eu tô falando de manter o teu dinheiro, ou pelo menos uma parte dele, num lugar que não sofra com guerras políticas, guerras físicas, econômicas, nenhuma crise, nada, zero. Por quê? Porque o Bitcoin, cara, tá desde 2009 sem ser afetado por nada diretamente. E é isso que faz a moeda valer o que vale hoje em dia. Como eu sempre bato na tecla aqui no canal, o negócio dos investimentos é a diversificação. Eu tenho imóvel no Brasil, nos Estados Unidos, tenho ação no Brasil, tenho na gringa, tenho também cripto, né? Criptomoeda. Se uma catástrofe acontecer, bombas everywhere, bombas pra tudo quanto é lugar, meu dinheiro não tá num lugar só não. Então meu risco de perder tudo, digamos assim, é bem menor, bem menor. E é por isso que grandes investidores hoje estão olhando com mais carinho pro Bitcoin como reserva de valor. Tipo, muita gente migrando para Bitcoin. Essas pessoas, elas sabem que os Estados Unidos não vão interferir no negócio e confiscar grana. Não tem como confiscar grana de Bitcoin, não dá. Eles sabem que a Europa não pode usar aquela grana com efeito de urgência, entende? Porra, confiscar a tua grana para poder, né, gastar com alguma coisa.
nada pode ser feito e o teu dinheiro fica protegido, sem estar na mão de ninguém, num período tão delicado quanto esse que a gente tá vivendo agora. E pra fazer isso, cara, pra tu passar dinheiro pra Bitcoin, é simples pra caramba. Pra qualquer criptomoeda é muito simples. Faz o seguinte, clica no link que tá aqui na descrição e abre tua conta na Coinbase, é grátis. Além de milhares de criptos, até dólar digital, dólar, ok? Você também consegue o Bitcoin, ainda pode ganhar até R$350 em BTC, em Bitcoin, comprando por lá. Se você parar pra pensar, são só alguns minutos que separam a proteção do seu patrimônio da total vulnerabilidade. E a gente sabe que tem épocas que não dá pra brincar. Porra, não dá, cara. Esse momento agora, na boa, eu vou te falar, a tendência agora é criptomoeda disparar justamente por um momento que a gente tá passando. Eu trouxe pra vocês um vídeo há pouco tempo dos projetos que eu acho que vão bombar em 2026. Eu acho, inclusive, que outros vão bombar mais ainda. Mas uma coisa que eu não citei, por exemplo, foi justamente esse momento que a gente tá passando, né? Desses conflitos armados aí. Então isso, eu acho que muita gente vai migrar para as criptomoedas e vai ter um boom. Muita gente vai ganhar muito dinheiro com criptomoedas. Então esse momento que a gente tá vivendo é muito bom para isso. Para você comprar uma parte da sua reserva em criptomoeda. É como eu tava falando, uma economia focada só na guerra não é algo muito bom para nenhum lado, né? Porque durante décadas a Europa tinha certeza de ter a proteção dos Estados Unidos em caso de expansionismo soviético, em caso da Rússia querer invadir outras regiões, né? Com o fim da União Soviética, veio a hora da prosperidade, do otimismo, sem igual, todo mundo feliz da vida. Só que não durou para sempre. A Rússia se levantou, turbinada aí nas ambições, digamos, do Putin. Ainda assim, tinha a expectativa de que os Estados Unidos atuariam como um contrapeso na região. Tipo, pô, beleza, estamos aqui, somos da OTAN, estamos aqui perto da OTAN, acho que ninguém vai invadir meu território porque os Estados Unidos vai proteger a gente. Tipo, a Rússia não poderia colocar as asinhas de fora para não bater de frente com os Estados Unidos. Curiosamente, o mesmo impasse que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista cresceu debaixo dos olhos de toda a Europa. Cara, ali, a Europa olhando pra Alemanha nazista, entende? A certeza das nações europeias era justamente que a Alemanha funcionaria como um contrapeso para o crescimento da Revolução Comunista Soviética e vice-versa. Só que o Hitler fez um pacto com Stalin e invadiu a Polônia. A manobra militar virou a Segunda Guerra Mundial. E depois Hitler invadiu a Rússia também, né? E agora, cara, os Estados Unidos claramente viram as costas para a OTAN e viram as costas para a União Europeia. A região inteira entra, digamos, em modo bélico, por assim dizer. E o modo bélico não é mais uma exceção. É um fenômeno pontual, mas um estado de normalidade, entende? Isso é muito claro, é óbvio, dentro da própria Rússia. Desde a invasão da Ucrânia, lá em fevereiro de 2022, o governo russo mudou a economia do próprio país. Toda a cadeia produtiva foi direcionada para a guerra. Tudo que está sendo produzido de dinheiro vai para a guerra, cara. Em 2024, se liga, a Rússia gastou 40% de todo o orçamento federal na máquina militar, tudo em guerra. Em 2025, se estima que a Rússia tem investido 6% do PIB no complexo de defesa. A economia na Rússia está toda direcionada para produzir munição, arma e veículo de combate. Saúde, educação, infraestrutura de uma forma geral, foi tudo, né, jogado de lado, cara. Principalmente pra guerra. E isso vira, né, uma bola de neve. Se quase metade do orçamento russo está comprometido com guerra, tem que rolar guerra. E guerra é como um navio, cara. É muito complicado mudar de direção. Não dá. A guerra virou um projeto de longo prazo para a Rússia. Mesmo que o Putin assine um acordo de paz com a Ucrânia, é garantido que não vai durar muito. O próprio Putin já afirmou que pretende outros objetivos estratégicos, incluindo domínio total do Mar Negro. Ele está disposto, sabe, tipo uma criança, né, a testar limites. Só que no caso, testar os limites das defesas da OTAN. Não tem mais como parar. A guerra se tornou a base social e econômica da Rússia. Movimenta bancos, movimenta empresas gigantes. Sabe, a economia tá toda atrelada a isso. Dá pra pensar que o Putin é doido, né? Que o Putin tá, sei lá, virado no giraia. Só que se isso é uma doença, cara, é uma doença que se espalha. A Europa sentiu algo a bater na bunda agora. Em 2024, os países que formam a União Europeia investiram 343 bilhões de euros na máquina militar. Em 2025, esse valor vai passar 380 bilhões de euros. São recordes sendo batidos. Lógico, cara. Os caras estão vendo todo mundo se militarizar, invadindo quanto é lugar. Por isso que eu falo que o Brasil tinha que investir também nisso, porque a qualquer momento, sei lá quem que vai invadir o Brasil, né? Então, lógico que a União Europeia vai toda se militarizar mais ainda. Sendo que, tirando a Ucrânia, cara, não tem nenhum outro país na Europa em conflito agora. Ou seja, tudo isso é um movimento gerado por uma nova dinâmica regional, entende? Tudo isso é gerado por medo de expansão russa. Pô, será que os caras vão chegar no meu território? Imagina a Polônia, deve estar assim, porque é do lado, né? Da mesma forma que está acontecendo na Rússia, está acontecendo na Europa. A indústria militar assume a liderança da economia. É a máquina de guerra que gera empregos, que traz inovação, que recebe o grosso dos investimentos privados e públicos. O resultado disso, cara, é uma economia movida à guerra. A guerra é o motor da economia. Só que é aquilo, não dá para ficar estocando arma, munição e veículo infinitamente. Tem que gastar para fabricar mais e manter a economia em movimento. Porque, como eu falei, a guerra é o motor, então você tem que gastar mais para manter o motor girando. E aqui eu cito o professor de História, Filosofia e Sociologia da UERJ, Arlidenor Pedro. Ele diz o seguinte, abre aspas, títulos públicos para a defesa, fundos de investimento temáticos, flexibilização de critérios de sustentabilidade e reclassificação de ativos militares como estratégicos ou defensivos formam um novo vocabulário financeiro da guerra. A guerra, nesse modelo, é rentável e bancável. Na última quarta-feira, Donald Trump anunciou
que deve reservar um orçamento de 1,5 trilhão de dólares para 2027. É um salto, cara, tipo, estratosférico em relação ao orçamento de 900 bilhões de dólares aprovados para 2026. É um aumento de mais 50% de um ano para o outro. A última vez que os Estados Unidos teve um aumento assim, cara, no orçamento de defesa, nesse patamar, foi em 1951, durante a Guerra da Coreia. Nem na Guerra do Vietnã ou na Guerra do Terror houve um salto desse tamanho. E vale lembrar também que foi o governo Trump que mudou o nome do Ministério de Defesa dos Estados Unidos para Ministério da Guerra. Cara, o homem tá querendo, cara, é inegável. O cara tá querendo, tá com sangue nos olhos. Do lado da China, houve um aumento de 7% no orçamento militar de 2025. Parece pouco, mas é importante lembrar, cara, que a China aumentou em 40% os gastos e exercícios militares que envolvem a retomada de Taiwan. Os caras estão praticando isso, né? A China também tá querendo, é inegável. É um novo ciclo da história, não tem jeito. Sente só o que falou o Fernando Marcelino, pós-doutor em Políticas Públicas e Planejamento Urbano da UFPR. A maioria de nós prefere não encarar profundamente. A Terceira Guerra Mundial já começou. O consenso majoritário é que não estamos em uma guerra mundial no sentido tradicional, mas é inegável que estamos num período de conflito globalizado e multifacetado que pode representar uma nova forma de guerra, com dinâmicas inéditas. Então parece que a gente tem vários conflitos regionais que não se conectam, mas eles se conectam, entende? Venezuela, Groenlândia, Ucrânia, Sudão, Irã, Paquistão, Índia, Vietnã, Camboja, Nigéria, Síria, Taiwan. Tudo está interligado num novo cabo de guerra global de 3 potências. Não vai ter ogiva nuclear subindo, ou pelo menos se espera que não, né? Eu pelo menos torço para que não. Mas Estados Unidos, China, Rússia estão se expandindo sim, cara. Uns mais agressivos que os outros, mas estão testando os limites desse tabuleiro global, até onde eles podem ir, entende? Eles estão jogando War agora. Então os 3 dominando o mundo inteiro. A guerra convencional do passado, aquela temida guerra nuclear, são conceitos do século XX. A guerra mundial do século XXI é feita de forma híbrida, né? Tem um pouquinho de guerra tradicional, mas mistura com guerra econômica, né? Sanção, tarifaço, etc. Com guerra eletrônica, entre hackers, com guerra de informação e desinformação também, e muita manobra diplomática. E como é que nós, simples mortais, a gente fica? Como é que fica o Brasil nessa briga de cachorro grande? Bom, na incerteza. A gente vai precisar navegar nessa diplomacia aí. Nesse momento, o Brasil tem relações positivas com as 3 potências. O Brasil é a capivara do mundo, né? Não quer briga com ninguém, é um bichinho que todo mundo gosta. Essa estratégia que o Brasil tá tomando beneficiou, várias nações ao longo da história do mundo. A Suíça atravessou 2 guerras monstruosas na Europa sem sofrer praticamente nada, por exemplo. Eu fecho agora de novo com o Fernando Marcelino da UFPR. Ele conclui o seguinte: o mundo caminha para um período prolongado de instabilidade sistêmica e competição estratégica. O maior desafio para os próximos anos será gerenciar essa rivalidade sem cruzar o limiar da guerra termonuclear, enquanto se redefine de forma conflituosa a arquitetura da nova ordem mundial. O século XXI começa para valer agora, e seja o que Deus quiser. Agora comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. É a Terceira Guerra Mundial mesmo que você acha? O Brasil vai de boas ou vai dar ruim? Quero ver a opinião de vocês nos comentários. Não deixa de fazer tua conta na Coinbase, cara. Eu uso, eu indico demais, cara. Você vê o teu dinheiro subindo lá, é bom demais. Deixa o link aqui embaixo ou no QR Code. Tamo junto, galera. Tô vendo os comentários agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse ano eu garanto pra você, esse canal vai ter muita mudança bacana, com muita dica boa pra você ganhar dinheiro. Eu te garanto, muitos vídeos, tutoriais aqui, sabe, detalhados. Eu garanto isso pra vocês. Então se inscreve, ativa o sininho, que o próximo pode ser um que pode mudar a tua vida. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!